Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Estatuto e Ética. A primeira questão é a seguinte. Abelardo é magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado K e requer licença para tratamento de questões particulares pelo prazo de 3 anos, o que foi deferido. Como, antes de assumir o referido cargo, era advogado e regularmente inscrito nos quadros da OAB, requer o seu reingresso, comprovando o afastamento das funções judicantes. Assim, nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. A. A incompatibilidade com a advocacia persiste mesmo após a aposentadoria do cargo efetivo. B. O afastamento temporário do cargo que gera a incompatibilidade permite inscrição provisória. C. A incompatibilidade permanece mesmo que ocorra o afastamento temporário do cargo. E D. O afastamento do cargo incompatível permite a inscrição após um período de 3 anos. Muito bem. O fundamento dessa resposta é o artigo 28, parágrafo 1º do Estatuto, que diz ser a advocacia incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. O inciso 2º fala: membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta. Assim, o fundamento, a resposta certa é a letra C, pois a incompatibilidade permanece mesmo que ocorra o afastamento temporário do cargo, visto que o parágrafo 1º desse mesmo artigo 28 deixa bem claro que essa incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Então, se o afastamento é temporário, a incompatibilidade permanece. Então, com base nisso, a resposta é letra C e o fundamento é o artigo 28, parágrafo 1º do Estatuto. João recebe comunicação de seu cliente Eduardo de que este havia desistido da causa que apresentara anteriormente, por motivo de viagem a trabalho no exterior, em decorrência de transferência e promoção na sua empresa. Houve elaboração da petição inicial, contrato de prestação de serviços e recebimento adiantado de custas e honorários advocatícios. Neste caso, nos termos do Código de Ética, deve o advogado: a. Devolver os honorários antecipados sem abater os custos do escritório. B. Prestar contas ao cliente de forma pormenorizada. C. Arquivar os documentos no escritório como forma de garantia. E D. Realizar contrato vinculando o cliente ao escritório. Nesse caso, a resposta certa é a B, ou seja, o advogado deve prestar contas ao cliente de forma pormenorizada, e o fundamento disso é o artigo 12 do novo Código de Ética e Disciplina. O artigo 12 do Código de Ética diz que a conclusão ou desistência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas, de forma pormenorizada, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. E o parágrafo único desse artigo 12 não deixa dúvida com relação ao fato da parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se incluírem entre os valores a serem devolvidos. Questão 3. Sobre a prescrição da pretensão punitiva das infrações disciplinares, assinale a alternativa correta. A. A pretensão punitiva quanto às infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato, interrompendo-se pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida do representado. B. A pretensão punitiva das infrações disciplinares prescreve em 3 anos,
contados da data da constatação oficial do fato, interrompendo-se pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida do representado. C. A pretensão punitiva das infrações disciplinares é imprescritível. E D. A pretensão punitiva das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato, não havendo previsão legal de marco interruptivo de tal prazo prescricional. Muito bem. Essa questão, ela versa sobre a prescrição de pretensão punitiva, e a resposta correta é a alternativa A. A pretensão punitiva contra as infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato, interrompendo-se pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida do representado. O fundamento da resposta é o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 1º do Estatuto. O artigo 43, no seu caput, fala que a pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato. O parágrafo 2º diz que a prescrição interrompe-se, inciso 1, pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado, sendo esta, pois, a resposta correta. Questão 4. Os advogados X de Souza, Y dos Santos e Z de Andrade requerem o registro de sociedade de advogados denominada Souza, Santos e Andrade, Sociedade de Advogados. Tempos depois, X de Souza vem a falecer, mas os demais sócios decidem manter na sociedade o nome do advogado falecido. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. A. É possível manter o nome do sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo da sociedade. B. É possível manter o nome do sócio falecido, independentemente de previsão no ato constitutivo da sociedade. Alternativa C, é absolutamente vedada a manutenção do nome do sócio falecido na razão social da sociedade. E D, é possível manter pelo prazo máximo de 6 meses o nome do sócio falecido. A resposta correta é a alternativa A. É possível manter o nome do sócio falecido desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo da sociedade. O fundamento para essa resposta está no artigo 16, parágrafo 1º do Estatuto. O artigo 16 diz que não são admitidas a registro, nem podem funcionar as sociedades de advogados que apresentem forma ou características mercantis, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia e que incluam sócios não inscritos como advogado ou totalmente proibido de advogar. E o parágrafo 1º esclarece: a razão social deve ter obrigatoriamente o nome de, pelo menos, um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o do sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Por essa razão, a alternativa A é a resposta correta. É importante destacar ainda uma alteração trazida pela Lei 13.247, de 12 de janeiro de 2016, que alterou a Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia. Essa alteração, ela se fez presente nos artigos 15, 16 e 17 da lei, e a grande alteração foi que houve a inclusão da previsão da sociedade unipessoal de advocacia. E o artigo 15, então, passou a ter a seguinte redação: os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Assim, é importante que o aluno atente para essas mudanças e também para a resolução 02/2015 da OAB, que na verdade é o novo Código de Ética e Disciplina, que regulamenta atualmente a matéria
vamos dizer, de disciplina. O Código de Ética e Disciplina, então, é novo, é uma grande mudança que teve através da Resolução 02/2015. E essa lei, que é a Lei 13.247, de janeiro de 2016, que trouxe importantes medidas modificativas de alguns artigos da Lei 8.906, que regulamenta o Estatuto da Advocacia. Então, com essas considerações, eu espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima oportunidade.